Imagine um baile de luxo. Um milionário solitário observa a multidão de falsos sorrisos. De repente, uma simples empregada faz algo impensável. Se aproxima e, em mandarim fluente, o convida para dançar, quebrando todas as regras sociais. Aquela noite mudaria para sempre o destino dos dois. E você, de onde está assistindo esta história de culturas que se encontram? Se quer descobrir como termina esse romance que desafia barreiras sociais, deixa o like agora e se inscreve no canal. Vamos juntos. Nessa jornada emocionante, o salão de festas do Hotel Imperial resplandecia como um oceano de cristal sob as luzes douradas dos candelabros. Li Wei ajustou a gravata de seda negra pela terceira vez naquela noite, sentindo o tecido fino escorregar entre seus dedos. Aos 35 anos, o magnata chinês havia construído um império tecnológico que o colocara entre os homens mais ricos de Xangai. Mas naquele momento, parado à beira de seu próprio baile de gala anual, sentia-se como o homem mais solitário do mundo. Sr. Li, os acionistas da divisão europeia acabaram de chegar, informou Zhang, seu assistente pessoal, materializando-se ao seu lado como uma sombra fiel. Eles estão ansiosos para discutir as projeções do próximo trimestre. Li Wei assentiu mecanicamente, observando a multidão que se movia ao seu redor como um cardume colorido. 300 pessoas compareceram para celebrar o 10º aniversário da Li Tech Industries. 300 pessoas que sorriam na sua direção, que erguiam taças em sua homenagem, que se aproximavam com olhares calculistas e sorrisos ensaiados. Podemos deixar os negócios para segunda-feira, Zhang, respondeu, levando a taça de champanhe aos lábios sem realmente sentir o sabor. 10 anos. Uma década construindo muros de dinheiro e poder. A ironia não lhe escapava. Quanto mais sua fortuna crescia, mais espessa se tornava a barreira invisível que o separava de conexões genuínas. Ele havia se tornado uma oportunidade ambulante, um potencial contrato, um cheque, em branco para os ambiciosos, nada mais. Do outro lado do salão, uma jovem mulher da equipe de serviço observava discretamente o anfitrião. Seus olhares se cruzaram por um breve segundo, tempo suficiente para que Li Wei percebesse algo diferente naqueles olhos. Não havia cálculo ali, apenas uma curiosidade honesta. A mulher desviou o olhar rapidamente, desaparecendo entre os convidados com sua bandeja de canapés. Li Wei sentiu um estranho formigamento no peito. Algo na naturalidade daquele olhar o incomodou profundamente. Fazia quanto tempo desde que alguém o olhara assim? Sem reverência exagerada, sem segundas intenções? A orquestra começou a tocar uma antiga melodia chinesa, lenta e melancólica. Os convidados se afastaram, abrindo espaço no centro do salão. Era tradição que o anfitrião iniciasse a dança. Li Wei sentiu os olhares expectantes, as centenas de rostos voltados em sua direção, aguardando seu movimento. Sr. Li, sussurrou Zhang ansiosamente, todos estão esperando. A senhorita Chen, da incorporadora oriental, estaria honrada em acompanhá-lo. Mas Li Wei permaneceu imóvel, subitamente consciente do vazio que carregava dentro de si. Como era possível sentir-se tão completamente só em meio a tanta gente? A música continuava, insistente, enquanto ele permanecia paralisado à beira do salão. O que ninguém sabia era que, por trás da máscara de confiança do poderoso Li Wei, escondia-se um homem que já não lembrava como era dançar sem calcular cada passo. Mei Lin equilibrou cuidadosamente a bandeja com taças vazias, enquanto se movia entre os convidados com a graça de quem nasceu para andar em salões de mármore. Ninguém notava a ironia em seus olhos ou o leve sorriso que ocasionalmente escapava quando ouvia fragmentos de conversas superficiais sobre iates e propriedades em ilhas particulares. Aos 28 anos, Mei Lin não estava onde imaginara que estaria quando se formou em literatura pela Universidade de Xangai. A vida tinha planos diferentes quando sua mãe foi diagnosticada com uma doença rara e as contas do hospital se acumularam rapidamente. De professora assistente a garçonete em eventos de luxo, o caminho não fora exatamente o sonhado, mas Mei Lin carregava sua dignidade como um manto invisível. Atenção às posições. O anfitrião deve iniciar a dança a qualquer momento, ordenou o supervisor pelo comunicador que todos os funcionários carregavam.
Mei Lin depositou a bandeja sobre uma mesa de apoio e ajeitou o uniforme impecavelmente. Passado. Foi quando seus olhos capturaram novamente a figura do Sr. Li. Algo na postura dele a intrigava. Enquanto todos no salão pareciam gravitar em sua direção, ele dava a impressão de querer desaparecer. Seus olhos revelavam uma melancolia que ela conhecia bem. Era o olhar de quem está completamente só, mesmo cercado por centenas. Ele parece tão isolado, murmurou para Ling, sua colega que arrumava guardanapos próxima a ela. Quem? O Sr. Li? Ling revirou os olhos. Coitadinho do bilionário em seu castelo dourado. Não é isso. Mei Lin franziu o senho, observando como o empresário permanecia estático enquanto a música já tocava e todos aguardavam. Há algo triste nele. A orquestra continuava a tocar a antiga melodia chinesa que Mei Lin reconheceu imediatamente. Lua de outono sobre o lago calmo. A mesma música que seu pai tocava no erhu quando ela era criança. Uma música sobre beleza e solidão. Sem pensar duas vezes, algo dentro dela se moveu. Uma lembrança, talvez, de tempos em que a vida era mais simples. Ou quem sabe fosse apenas aquela inexplicável conexão que às vezes sentimos com estranhos. O que você está fazendo? Sibilou Ling quando percebeu Mei Lin se afastando do posto. Mei Lin não respondeu. Seus pés pareciam ter vontade própria enquanto ela se movia discretamente entre os convidados, aproximando-se do anfitrião solitário. Uma voz em sua cabeça gritava que aquilo custaria seu emprego. Mas outra voz, mais profunda, dizia que alguns momentos na vida são feitos para sermos corajosos. Ela parou a poucos passos de Li Wei, sentindo o coração martelar contra o peito. O assistente dele a encarou com desconfiança quando ela se aproximou demais. Li Wei ergueu os olhos, encontrando novamente aquele olhar honesto que o havia intrigado minutos antes. O tempo pareceu congelar entre eles. A música é linda demais para ser desperdiçada, não acha? Mei Lin falou em mandarim fluente, com um leve sotaque de Xangai, antes que pudesse perder a coragem. Li Wei piscou, completamente atônito com a inesperada abordagem. Perdão? Li Wei questionou, sua voz traindo a surpresa de ser abordado de maneira tão direta. Mei Lin sentiu todas as suas certezas vacilarem sob o peso daquele olhar confuso. O que estava fazendo? Aproximar-se do anfitrião, do dono da empresa que a contratara temporariamente, praticamente convidando-o para dançar? Ainda assim, havia algo no ar daquela noite que a impedia de recuar. Eu disse que a música é linda demais para ser desperdiçada, repetiu com um sorriso tímido nos lábios. É lua de outono sobre o lago calmo. Meu pai a tocava para mim. Zhang, o assistente, deu um passo à frente, interpondo-se entre os dois. Senhorita, volte imediatamente ao seu posto. O Sr. Li não deve ser incomodado. Li Wei ergueu a mão, silenciando o assistente com um gesto. Uma pequena faísca acendeu-se em seus olhos, algo entre curiosidade e admiração. Você conhece a história por trás desta música? Perguntou, ignorando completamente as expressões chocadas ao seu redor. Mei Lin assentiu, sentindo-se subitamente leve. Conta a lenda que foi composta por um músico que observava o reflexo da lua nas águas do lago ocidental, contemplando tanto a beleza quanto a impossibilidade de alcançá-la. Um silêncio caiu entre eles, preenchido apenas pelos acordes melancólicos da orquestra. Os convidados começavam a murmurar, observando a estranha interação entre o poderoso empresário e a garçonete. Talvez, continuou Mei Lin com um brilho nos olhos, algumas belezas não precisem ser alcançadas para serem apreciadas. Basta dançar com elas por um momento. Ela estendeu a mão em um gesto que desafiava todas as convenções sociais daquele salão. Zhang parecia prestes a desmaiar. Os fotógrafos, percebendo algo incomum, começaram a se posicionar. Li Wei olhou para aquela mão estendida, pequena, com dedos finos e uma unha levemente quebrada no mindinho. Uma mão real, de alguém que trabalhava de verdade. Não as mãos, perfeitas e artificiais das socialites e executivas que normalmente o cercavam. Qual é o seu nome? Perguntou, ainda sem mover-se. Mei Lin, respondeu ela sem recuar. E eu adoraria ter a honra de dançar com o homem por trás da festa, não apenas com o nome nos convites. A ousadia daquelas palavras provocou um arrepio em Li Wei.
Quanto tempo fazia desde que alguém o havia visto como homem e não como um império ambulante? Os murmúrios aumentavam. Zhang curvou-se próximo ao ouvido do patrão. Senhor, a senhorita Chen ainda está aguardando. Seria um gesto importante para as negociações se... Li Wei não ouviu o resto. Com um movimento fluido, estendeu a mão e tomou a de Mei Lin. O calor daquele pequeno contato atravessou-o como uma corrente elétrica. Viu o espanto nos olhos dela quando ele a conduziu para o centro do salão. Espero que você saiba dançar melhor do que eu, murmurou ele, enquanto posicionava a mão hesitante na cintura dela. Mei Lin sorriu, com uma confiança que não sabia possuir. E se eu disser que nunca dancei uma valsa na vida? Antes que Li Wei pudesse responder, os acordes mudaram, e seus corpos começaram a se mover no ritmo da música, enquanto 300 pares de olhos acompanhavam incrédulos a improvável dupla que girava pelo salão de mármore. A orquestra tocava como se estivesse enfeitiçada, notas fluindo com uma intensidade que não demonstrara antes. Mei Lin e Li Wei moviam-se em uma sincronia surpreendente para dois estranhos, como se seus corpos reconhecessem uma linguagem antiga que suas mentes haviam esquecido. Você mente, disse ele, guiando-a em um giro suave. Dança como se tivesse nascido em um palácio. Mei Lin riu, um som cristalino que se destacou no burburinho do salão. Minha mãe insistiu em aulas de dança clássica quando eu era criança. Dizia que a postura de uma dançarina abria portas em um mundo que valoriza aparências. Li Wei a observou com crescente fascínio. Havia uma autenticidade nela que o desconcertava, como se ela não tivesse recebido o memorando que todos ao seu redor pareciam seguir, nunca mostrar quem realmente era. E o que mais sua mãe ensinou? Perguntou genuinamente interessado. O rosto de Mei Lin suavizou-se com a lembrança. Que a verdadeira riqueza está nos livros que lemos e nas histórias que compartilhamos. Ela foi professora antes de adoecer. Professora de quê? Literatura clássica chinesa. Cresci entre os poemas de Li Bai e as histórias de Pu Songlin. Seus olhos brilharam. Você conhece o velho tolo que remove montanhas? Li Wei sorriu, surpreso. Era a fábula favorita do meu avô. Ele a recitava quando comecei meu primeiro negócio em um pequeno apartamento em Hangzhou. Enquanto conversavam, o mundo ao redor parecia desvanecer-se. Não havia mais fotógrafos, nem executivos de olhos arregalados, nem funcionários boquiabertos. Apenas dois seres humanos descobrindo pontos de intersecção em suas vidas tão diferentes. O que a trouxe para trabalhar em eventos como este? Perguntou Li Wei, conduzindo-a em outro giro. Uma sombra cruzou brevemente o rosto de Mei Lin. A vida raramente segue os caminhos que planejamos. Minha mãe precisou de tratamentos caros. Meu salário como assistente na universidade não era suficiente. Li Wei sentiu um nó na garganta. Sua própria mãe havia morrido quando ele era adolescente, deixando-o com um pai distante e um império nascente para administrar. Você se formou em literatura? Sim, e planejava fazer mestrado em poesia da dinastia Tang. Algo naquela revelação tocou Li Wei profundamente. Em um universo paralelo, talvez ele também tivesse seguido sua paixão secreta pela história da arte, em vez de expandir o império tecnológico de seu pai. E você? Perguntou ela, virando a mesa. O que o magnata da tecnologia faz quando ninguém está olhando? Li Wei hesitou. Ninguém lhe fazia esse tipo de pergunta há anos. Eu coleciono primeiras edições de clássicos chineses e passo horas em meu jardim tradicional tentando recriar pinturas de paisagens com plantas reais. Os olhos de Mei Lin se arregalaram. Isso é inesperadamente poético. A música começou a diminuir, sinalizando o final da valsa. Li Wei sentiu um estranho pânico. Não queria que aquele momento terminasse. Havia algo mágico acontecendo. Algo que o dinheiro não podia comprar. Mei Lin, ele começou, sem saber exatamente o que diria em seguida. Mas o último acorde soou, e a realidade invadiu o momento como uma onda quebrando na praia. Os aplausos reverberaram pelo salão, não pela dança em si, mas pela curiosidade sobre o que acabara de testemunhar. Foi então que Zhang surgiu ao lado deles, o rosto tenso como uma máscara de porcelana prestes a rachar. Sr. Li, os representantes da comitiva japonesa acabaram de chegar.
Mei Lin recuou um passo, a magia do momento se dissipando rapidamente. Ela fez uma pequena mesura, voltando ao papel de funcionária. Obrigada pela dança, Sr. Li. Enquanto ela se afastava, Li Wei sentiu um vazio, inexplicável se formando em seu peito, como se algo precioso estivesse escorregando por entre seus dedos, antes mesmo que ele pudesse compreender seu valor. O burburinho no salão era quase palpável. Em todos os cantos, convidados inclinavam-se uns sobre os outros, cochichando atrás de taças de champanhe. Os olhares furtivos alternavam-se entre Li Wei, agora cercado por executivos japoneses, e Mei Lin, que havia retomado suas funções com um rosto impassível. Você enlouqueceu completamente? Sibilou Ling quando Mei Lin retornou à estação de serviço. O gerente está procurando por você. Todo mundo viu. Mei Lin manteve a compostura, embora seu coração ainda batesse descompassado. Foi apenas uma dança, Ling. Apenas uma dança? Com Li Wei? O homem que assina nossos contra-cheques temporários? Ling balançou a cabeça, incrédula. As pessoas estão dizendo que você deve ser alguma socialite disfarçada, ou pior. Mei Lin sentiu o rosto queimar. Sabia exatamente o que pior significava, naquele contexto. Como uma mulher comum ousaria se aproximar de alguém como Li Wei, se não tivesse segundas intenções? Do outro lado do salão, Li Wei tentava manter a concentração na conversa sobre possíveis fusões e aquisições, mas seus olhos continuavam procurando a figura de Mei Lin entre os funcionários. Sr. Li, não pude deixar de notar sua escolha incomum, de parceira de dança, comentou o Sr. Tanaka, o mais velho dos executivos japoneses, com um sorriso educado que não alcançava seus olhos. A senhorita Mei Lin demonstrou apreciação pela música tradicional, respondeu Li Wei com frieza diplomática. Considerei apropriado honrar nosso patrimônio cultural. Zhang, ao seu lado, parecia cada vez mais desconfortável. Sr. Li, poderíamos conversar em particular por um momento? Afastando-se alguns passos, Zhang não fez esforço para esconder sua preocupação. Senhor, com todo respeito, aquela dança causou especulações. A senhorita Chen está claramente ofendida, e os acionistas estão se perguntando se há algo que deveriam saber. Sobre o quê? Sobre a garota, senhor. Quem é ela? Por que você escolheu dançar com uma funcionária temporária em vez de uma de nossas parceiras de negócios? Li Wei sentiu uma irritação crescente. Desde quando preciso explicar com quem danço em minha própria festa? Desde que cada gesto seu afeta o valor das ações, senhor, respondeu Zhang com franqueza pragmática. Já recebemos 3 ligações de jornalistas perguntando sobre seu romance secreto com uma funcionária. Li Wei empalideceu. Não havia considerado as repercussões daquele momento espontâneo. Olhou para Mei Lin, agora servindo bebidas com eficiência, tentando passar despercebida. Sugiro que demonstre algum interesse na senhorita Chen para abafar os rumores, continuou Zhang. E quanto à funcionária, posso providenciar para que seja transferida para outro evento imediatamente. A sugestão provocou uma reação visceral em Li Wei. A ideia de Mei Lin sendo afastada, porque ele havia cedido a um momento de autenticidade, o enfureceu. Ao mesmo tempo, uma voz insidiosa em sua mente questionava: e se ela tivesse planejado tudo? Se fosse apenas mais uma, tentando se aproximar de sua fortuna? O supervisor do serviço de buffet aproximou-se de Mei Lin, o rosto vermelho de raiva contida. Na minha sala. Agora. Mei Lin assentiu, colocando a bandeja sobre a mesa com dignidade. Enquanto seguia o supervisor para fora do salão principal, sentiu dezenas de olhares sobre suas costas. Sua mente calculava rapidamente quantos meses de aluguel ainda conseguiria pagar se fosse demitida naquela noite. Li Wei observou a cena com crescente desconforto. Viu o supervisor conduzindo Mei Lin para longe. Viu os sorrisos satisfeitos de alguns convidados. Viu a senhorita Chen se aproximando estrategicamente com seu vestido vermelho elaborado. Foi então que a senhorita Chen parou ao seu lado, tocando levemente seu braço. Li Wei, querido, dizem que você tem um jardim modelado segundo os princípios da dinastia Song. Adoraria vê-lo algum dia. Ele olhou para ela surpreso com a coincidência do assunto, exatamente o que havia confidenciado a Mei Lin durante a dança. Então,
notou os olhares de aprovação ao redor, como se o mundo voltasse ao seu eixo adequado. O magnata e a herdeira como deveria ser. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Li Wei. A mesma sensação de sufocamento que sentia em reuniões intermináveis, em jantares de negócios, em toda sua vida cuidadosamente coreografada. Com licença, disse abruptamente, afastando-se da senhorita Chen e ignorando o olhar alarmado de Zhang. Preciso resolver algo. Enquanto Li Wei se dirigia à saída por onde Mei Lin havia desaparecido, murmurinhos chocados o seguiam como uma onda. Pela primeira vez em anos, ele não se importava com o que pensavam. Senhorita Lin, você compreende a gravidade do que fez? A voz do supervisor reverberava na pequena sala administrativa. Abordar o Sr. Li daquela maneira foi completamente inapropriado e antiético. Mei Lin mantinha as costas retas e o queixo erguido, embora sentisse o estômago afundar. Peço desculpas se causei constrangimento à empresa. Constrangimento? O supervisor riu sem humor. A Eventos Imperial construiu sua reputação sobre discrição e profissionalismo. Nossos funcionários são praticamente invisíveis, servindo sem serem notados. Ele ajustou os óculos consultando uma pasta. Seu histórico conosco tem sido exemplar até agora. O que a possuiu esta noite? Mei Lin hesitou. Como explicar aquele momento inexplicável de conexão que a havia impelido a agir contra todas as regras? Foi um erro de julgamento, respondeu simplesmente. O supervisor suspirou. Tenho duas opções: demiti-la imediatamente ou transferi-la para a equipe de limpeza pós-evento, considerando seu histórico anterior. 3 batidas firmes na porta interromperam a sentença. O supervisor franziu o senho, irritado com a interrupção. Entre! A porta abriu-se para revelar Li Wei, sua presença, imediatamente preenchendo o pequeno espaço. O supervisor levantou-se tão rápido que quase derrubou a cadeira. Sr. Li, em que posso ajudá-lo? Li Wei não respondeu imediatamente. Seus olhos encontraram os de Mei Lin, que o observava com uma mistura de surpresa e apreensão. Gostaria de conversar com a senhorita Lin, disse finalmente, sua voz calma, mas firme. Em particular. O supervisor piscou várias vezes, como se não compreendesse o que estava ouvindo. Certamente, senhor. Estarei logo ali fora, se precisar de qualquer coisa. Quando a porta se fechou, um silêncio denso se estabeleceu entre Li Wei e Mei Lin. Ela foi a primeira a quebrá-lo. Não precisava fazer isso, Sr. Li. Já causei problemas suficientes. Li Wei observou-a atentamente. Sem o glamour do salão, naquela sala de paredes brancas e móveis funcionais, ele podia ver melhor os detalhes, o cansaço discreto nos cantos de seus olhos, a tensão em seus ombros, a determinação em seu olhar. Por que você me convidou para dançar? Perguntou abruptamente. Mei Lin respirou fundo. A verdade, preferivelmente. Você parecia perdido, como alguém preso em uma gaiola dourada. Ela encontrou seu olhar sem desviar. E a música era bonita demais para ser desperdiçada com cerimônias vazias. Li Wei sentiu algo se desatar em seu peito. Um nó que nem sabia que carregava. Estão te demitindo? Provavelmente me transferindo para a equipe de limpeza, respondeu ela com um sorriso irônico. Aparentemente, sou muito visível para servir os convidados. Li Wei balançou a cabeça subitamente furioso com a injustiça da situação. Isso é absurdo. Você não fez nada de errado. No mundo real, Sr. Li, pessoas como eu não dançam com pessoas como você sem consequências. Havia uma sabedoria resignada em sua voz que o atingiu como um soco. E que mundo é esse, onde uma simples dança causa tanto alvoroço? Perguntou, mais para si mesmo que para ela. O mesmo mundo onde sua dança comigo está provavelmente afetando o valor das suas ações neste exato momento, respondeu Mei Lin com surpreendente perspicácia. Li Wei não pôde conter um sorriso. Zhang disse algo parecido. Um silêncio confortável pairou entre eles por alguns segundos, até que Li Wei se aproximou um passo. Mei Lin, eu gostaria de me desculpar. Ela o olhou confusa. Pelo quê? Por hesitar quando percebi os olhares, por não defender imediatamente nossa dança quando os sussurros começaram. Suas palavras saíam rápidas, urgentes. Por um momento permiti que a opinião deles importasse mais que aquele momento verdadeiro que compartilhamos.
Mei Lin sentiu o coração acelerar. Havia uma vulnerabilidade na confissão dele que jamais esperaria do poderoso Li Wei. Você está aqui agora, respondeu suavemente. Isso conta muito mais. Li Wei a olhou intensamente como se estivesse tomando uma decisão importante. Trabalha amanhã? A pergunta a pegou desprevenida. Não. Minha mãe tem consulta médica, estarei com ela. E depois disso? Mei Lin franziu-as. Senho intrigada. Por que pergunta? Li Wei respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas desconhecidas. Tenho uma proposta para você. Não aqui, não agora. Mas gostaria de conversarmos propriamente sem... Ele gesticulou ao redor. Toda essa situação. Antes que Mei Lin pudesse responder, a porta se abriu novamente. Zhang estava parado na entrada, o rosto uma máscara de pânico controlado. Sr. Li, perdoe-me a interrupção, mas os investidores estão aguardando seu discurso. Já ultrapassamos o horário programado. Li Wei assentiu para seu assistente antes de voltar-se para Mei Lin. Você aceita? Ela hesitou apenas por um segundo, antes de assentir. Sim. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Li Wei, transformando completamente sua expressão. Ele tirou um cartão do bolso interno do paletó e o entregou a ela. Meu número pessoal. Me ligue amanhã após a consulta de sua mãe. Quando Li Wei saiu, Mei Lin olhou para o pequeno cartão entre seus dedos. Não continha nome ou cargo, apenas um número. Simples, direto, pessoal. Do lado de fora, o supervisor aguardava nervosamente. Está tudo bem, Sr. Li? Houve algum problema com a funcionária? Li Wei olhou-o com firmeza. A senhorita Lin continuará em suas funções normais pelo restante da noite, e espero que seja tratada com o máximo respeito. Está claro? Enquanto caminhava de volta ao salão para proferir seu discurso, Li Wei sentiu-se mais leve do que há anos. Pela primeira vez em muito tempo, estava curioso sobre o que o dia seguinte traria. A clínica especializada oriental era um oásis de tranquilidade no agitado bairro comercial de Xangai. Mei Lin observava sua mãe, Sra. Huang, enquanto o médico explicava os resultados dos últimos exames. Os longos meses de tratamento estavam finalmente mostrando progresso, mas o caminho ainda seria longo e caro. Os novos medicamentos estão tendo um efeito positivo, explicou o Dr. Chen, ajustando os óculos enquanto mostrava as imagens dos exames. Mas precisamos continuar o protocolo por pelo menos mais 6 meses. Mei Lin assentiu, fazendo cálculos mentais dos custos. Seu trabalho na empresa de eventos mal cobria as despesas atuais. 6 meses adicionais de tratamento significariam buscar um segundo emprego ou vender mais dos itens de família que ainda restavam. Filha, você parece distante hoje, comentou Sra. Huang quando saíram do consultório. Apesar da doença que a debilitava, seus olhos permaneciam aguçados. Aconteceu algo no trabalho ontem. Mei Lin hesitou. Como explicar à sua mãe o estranho encontro com Li Wei? Como descrever a dança, a conversa surpreendentemente íntima, o cartão com o número pessoal dele, que agora parecia queimar em seu bolso? Foi apenas um evento cansativo, respondeu finalmente, ajudando a mãe a sentar-se em um banco no jardim da clínica. Sra. Huang sorriu com aquela intuição que apenas mães possuem. Mei Lin, desde criança você foi uma péssima mentirosa. Seus olhos sempre revelam quando algo importante acontece. Mei Lin suspirou rendendo-se. Conheci alguém. Ah! Os olhos da Sra. Huang iluminaram-se. Um rapaz? Não é o que você está pensando, mãe. Foi complicado. Ela pausou, escolhendo as palavras. Dancei com um homem importante, o anfitrião do evento, na verdade. A expressão da Sra. Huang mudou para a preocupação. O patrão? Mei Lin, você sabe como isso pode ser interpretado. Foi apenas uma dança. Mei Lin defendeu-se, embora soubesse que havia sido muito mais. Conversamos sobre literatura clássica e música tradicional. Foi diferente. Diferente como? Mei Lin olhou para o céu, buscando as palavras certas. Como encontrar alguém que fala seu idioma em um país estrangeiro? A Sra. Huang observou a filha atentamente. Em seus anos como professora, aprendera a ler as pessoas, especialmente sua única filha. E este homem importante, ele te procurou depois? Mei Lin mordeu o lábio. Ele me deu seu número pessoal.
Pediu que eu ligasse hoje. E você vai ligar? Pergunta pairou entre elas. Mei Lin estava dividida. Parte dela, a parte prática, sensata, dizia que nada bom poderia vir daquele contato. Que mundos tão diferentes não se misturavam sem consequências. A outra parte, a que sentira aquela inexplicável conexão durante a dança, queria descobrir se havia sido real ou apenas um momento de fantasia. Não sei, respondeu honestamente. Talvez seja loucura. A senhora Huang pegou a mão da filha entre as suas, os dedos frágeis pela doença, mas ainda fortes em seu afeto. Sabe o que seu pai sempre dizia? A vida é curta demais para deixarmos as melhores histórias por contar. Mei Lin sentiu os olhos umedecerem com a lembrança do pai, falecido há 8 anos. Você acha que ele aprovaria? Aprovaria sua coragem de seguir sua intuição. A senhora Huang sorriu. O que este homem importante quer conversar com você? Ele mencionou uma proposta. Que tipo de proposta? Não disse, fomos interrompidos. Mei Lin franziu o senho, a dúvida voltando com força. E se ele estiver apenas, você sabe, te oferecendo dinheiro por sua companhia? A senhora Huang completou diretamente, sempre pragmática. Então você recusa e segue sua vida, orgulhosa por manter seus princípios. Mei Lin assentiu, grata pela franqueza da mãe. Tirou o celular do bolso e olhou para o cartão com o número de Li Wei. E se não for isso? E se for algo legítimo? A senhora Huang apertou a mão da filha. Então você talvez perca uma oportunidade se não atender. Respirando fundo, Mei Lin digitou o número. Cada toque do telefone parecia uma eternidade. Quando estava prestes a desistir, uma voz masculina atendeu. Alô? Não era Li Wei, mas sim seu assistente, Zhang. Ah, desculpe, devo ter ligado para o número errado. Mei Lin começou a dizer. Senhorita Lin? A voz de Zhang parecia surpreendentemente respeitosa. O Sr. Li está aguardando sua ligação. Vou transferir imediatamente. Houve uma breve pausa e então a voz de Li Wei surgiu na linha, com uma nota de ansiedade, mal disfarçada. Mei Lin, como foi a consulta de sua mãe? Ela sentiu uma onda de calor ao perceber que ele se lembrara desse detalhe. O médico viu melhorias, mas o tratamento precisa continuar por mais 6 meses. Entendo. E ela está com você agora? Mei Lin olhou para sua mãe, que a observava com interesse. Sim, ótimo. Gostaria de convidá-las para um almoço. Há um restaurante tradicional próximo à clínica oriental, o Jardim de Jade. Podemos nos encontrar lá em 1 hora? A proposta pegou Mei Lin completamente desprevenida. Almoço com minha mãe? A menos que seja inconveniente para vocês, respondeu Li Wei rapidamente. Imagino que ela deva estar cansada após a consulta. Mei Lin cobriu o telefone e sussurrou para a mãe. Ele está nos convidando para almoçar, a nós duas. Os olhos da senhora Huang se arregalaram, mas ela assentiu com determinação. Diga que iremos. Agora estou curiosa para conhecer este homem. Mei Lin voltou ao telefone. Nós aceitamos. Nos encontramos lá em 1 hora? Enquanto desligava, Mei Lin não conseguiu evitar um sorriso nervoso. O dia estava tomando um rumo completamente inesperado. Seria o início de algo significativo ou apenas um interlúdio estranho em sua vida complicada? A resposta aguardava no Jardim de Jade. O Jardim de Jade não era apenas um restaurante. Era uma instituição em Xangai. Escondido em uma viela histórica, o local preservava a arquitetura da dinastia Qing e servia receitas passadas por gerações. Normalmente, seria impossível conseguir uma mesa sem reserva feita semanas antes. Mei Lin e sua mãe foram conduzidas por um hostess respeitoso até uma sala privativa nos fundos, decorada com mobiliário antigo e pinturas tradicionais de paisagens. Através das janelas ornamentadas, podia-se ver um pequeno jardim com um lago de carpas. Este lugar é... Senhora Huang murmurou, impressionada com a elegância discreta do ambiente. Caro demais para nós, completou Mei Lin, sentindo-se deslocada apesar do vestido simples, mas elegante, que havia colocado. Talvez devêssemos... A porta deslizou suavemente, revelando Li Wei. Sem o traje formal da noite anterior, vestindo apenas calças escuras e uma camisa de linho clara, ele parecia diferente, mais acessível, mais humano. Senhoras, obrigado por virem, cumprimentou ele.
inclinando-se respeitosamente para a senhora Huang. É uma honra conhecê-la. A Sra. Huang estudou-o atentamente, anos de experiência como professora, permitindo-lhe avaliar o caráter por trás das aparências. O prazer é meu, Sr. Li. Confesso que fiquei curiosa quando minha filha mencionou seu encontro inusitado. Li Wei sorriu, genuinamente divertido com a franqueza dela. Sua filha é uma pessoa extraordinária. Dançou comigo quando ninguém mais teria a coragem de ver além do meu status. Um garçom entrou silenciosamente, trazendo chá verde em um conjunto de porcelana antiga. Este restaurante pertencia ao meu avô, explicou Li Wei, enquanto servia o chá para suas convidadas. Ele começou como um cozinheiro, economizou cada centavo até conseguir abrir seu próprio estabelecimento. Quando faleceu, meu pai quis vendê-lo, achando que negócios de comida eram insuficientes para nossa família. Eu insisti em mantê-lo. Então você tem uma queda pelo tradicional, observou a Sra. Huang, sorvendo o chá com apreciação. Tenho uma queda pela autenticidade, corrigiu Li Wei, seu olhar encontrando brevemente o de Mei Lin. Algo cada vez mais raro em meu círculo social. O almoço prosseguiu com pratos delicados sendo servidos em sequência, dim-sum artesanal, pato defumado com especiarias, vegetais da estação preparados com simplicidade elegante. A conversa fluiu naturalmente, principalmente entre Li Wei e a Sra. Huang, que descobriram um interesse comum pela poesia clássica. Mei Lin observava a interação com fascínio crescente. Li Wei demonstrava um conhecimento literário que surpreendia até sua mãe, ex-professora universitária. Mais surpreendente ainda era a genuína reverência que tratava a opinião da Sra. Huang, absorvendo suas interpretações de antigos poemas como um estudante dedicado. Sua análise do trabalho de Du Fu é fascinante, comentou Li Wei após uma longa discussão. Nunca havia considerado o paralelismo entre suas descrições da natureza e os ciclos políticos da dinastia. A Sra. Huang sorriu, claramente revigorada pela conversa intelectual. É raro encontrar jovens com tal apreciação pela nossa herança literária. Infelizmente, Li Wei suspirou. Raramente tenho com quem discutir esses interesses. Reuniões de negócios não costumam abrir espaço para Li Bai ou Du Fu. Um silêncio confortável se estabeleceu enquanto desfrutavam da sobremesa. Uma delicada sopa de lótus com tâmaras vermelhas. Foi Mei Lin quem finalmente abordou o elefante na sala. Sr. Li, ontem você mencionou uma proposta. Confesso que fiquei curiosa. Li Wei colocou cuidadosamente sua colher sobre a mesa, como se estivesse organizando seus pensamentos. Sim, na verdade, foi por isso que pedi para conhecer sua mãe também. A Sra. Huang ergueu uma sobrancelha, subitamente alerta. Há 3 anos, começou Li Wei, criei uma fundação cultural em memória de minha mãe. O objetivo é preservar tradições literárias e artísticas chinesas, financiando pesquisas acadêmicas, publicações de obras clássicas e programas educacionais. Mei Lin assentiu, incerta sobre onde aquela conversa levaria. A fundação cresceu mais rapidamente do que esperávamos, continuou ele. Atualmente estamos sem um diretor de programas literários, alguém com formação acadêmica adequada, paixão pelo assunto e... Ele hesitou. Uma perspectiva diferente da minha própria bolha social. A compreensão começou a se formar no rosto de Mei Lin. Está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade, corrigiu Li Wei. O trabalho exigiria conhecimento de literatura clássica, habilidade para selecionar projetos merecedores de financiamento e organização de eventos culturais. O salário seria... Ele mencionou uma quantia que fez Mei Lin engasgar levemente com seu chá, com benefícios médicos completos, naturalmente. A Sra. Huang observava a filha cuidadosamente. Parece uma proposta generosa, Sr. Li, mas devo perguntar, por que minha filha? Certamente há acadêmicos com mais experiência disponíveis. A pergunta direta não pareceu ofender Li Wei. Pelo contrário, ele sorriu com apreciação pela franqueza. Acadêmicos com anos de experiência raramente questionam o status quo, Sra. Huang. Sua filha demonstrou algo muito mais valioso: coragem para quebrar convenções quando necessário e intuição para reconhecer o que é autêntico. Mei Lin sentiu o rosto aquecer. Uma dança dificilmente é base suficiente para tal julgamento, Sr. Li.
Talvez, concedeu ele. Mas nossa conversa durante aquela dança me revelou mais sobre seu caráter e intelecto do que dezenas de entrevistas formais poderiam fazer. Ele se voltou para a senhora Huang. Além disso, sua filha mencionou sua expertise em literatura clássica. Esperava que, conforme sua saúde permitisse, pudéssemos contar com sua consultoria ocasional para projetos específicos. Os olhos da senhora Huang se arregalaram com a surpresa. Mei Lin podia ver sua mãe lutando para manter a compostura. A oportunidade de voltar, mesmo que parcialmente, ao mundo acadêmico que tanto amava, era um presente inesperado. Preciso de pessoas que vejam além das aparências, concluiu Li Wei, que compreendam o valor do que estamos tentando preservar. Não estou oferecendo caridade, senhorita Lin. Estou oferecendo uma parceria. Mei Lin sentiu-se dividida entre a empolgação e a cautela. A proposta era tentadora. Um trabalho que utilizaria sua formação, um salário que resolveria os problemas financeiros de sua família, benefícios que garantiriam o tratamento de sua mãe. Mas havia também a estranha circunstância de tudo, um homem poderoso que mal conhecia, oferecendo uma oportunidade extraordinária após um único encontro. Preciso pensar, respondeu finalmente. É uma decisão importante. Li Wei assentiu, sem demonstrar desapontamento. Naturalmente, tome o tempo que precisar. Ele deslizou um envelope sobre a mesa. Aqui estão todos os detalhes da posição, informações sobre a fundação e meu contato direto, sem intermediários desta vez. Enquanto se despediam na entrada do restaurante, Li Wei hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Em vez disso, apenas fez uma leve mesura e se afastou em direção a um discreto carro preto que aguardava. Um homem intrigante, comentou a senhora Huang enquanto observavam o veículo partir. Há uma solidão nele que todos aqueles milhões não conseguem preencher. Mei Lin olhou para o envelope em suas mãos, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Era uma oportunidade ou uma armadilha? Um novo começo ou um caminho para decepções? O táxi que Li Wei havia providenciado para levá-las para casa aguardava, e Mei Lin ajudou sua mãe a entrar, a mente repleta de dúvidas e possibilidades que não existiam apenas 24 horas antes. Os escritórios da Fundação Cultural Huayi ocupavam 3 andares em um edifício histórico restaurado no antigo bairro francês de Xangai. Enquanto o motorista a deixava na entrada principal, Mei Lin não pôde deixar de admirar a fachada, que mesclava harmoniosamente elementos arquitetônicos chineses e europeus, uma ponte entre mundos diferentes, assim como o trabalho que estava prestes a assumir. Após uma semana de reflexão, pesquisas sobre a fundação e longas conversas com sua mãe, Mei Lin havia aceitado a proposta de Li Wei. O contrato chegara no dia seguinte, os termos ainda mais favoráveis do que os discutidos inicialmente, incluindo um adiantamento substancial que já permitira transferir sua mãe para um hospital de melhor qualidade. Senhorita Lin, bem-vinda à Fundação Huayi. Uma mulher de meia-idade com óculos modernos e cabelo perfeitamente arrumado a cumprimentou no saguão. Sou Vivian Zhou, diretora administrativa. O Sr. Li me pediu para recebê-la pessoalmente. Mei Lin apertou a mão estendida, sentindo uma onda de nervosismo. Vestida com seu melhor conjunto, um blazer azul marinho sobre uma blusa de seda creme e calças sociais, havia gastado suas economias para parecer adequada ao novo ambiente. Ainda assim, sentia-se como uma impostora prestes a ser descoberta. Obrigada, Sra. Zhou. É um prazer conhecê-la. Vivian conduziu-a através do saguão elegante, onde uma exposição de caligrafias antigas decorava as paredes. O Sr. Li mencionou sua formação em literatura. Terá muito com o que trabalhar aqui. O tour prosseguiu pelos 3 andares. O primeiro dedicado a exposições públicas rotativas, o segundo abrigando uma biblioteca impressionante com milhares de volumes raros, o terceiro destinado aos escritórios administrativos, onde uma equipe diversificada trabalhava em projetos diversos. E este será seu espaço, anunciou Vivian, abrindo a porta para um escritório de canto com janelas amplas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Uma estante já parcialmente preenchida, com livros cuidadosamente selecionados, ocupava uma parede inteira.
É magnífico, murmurou Mei Lin, tocando a madeira escura da mesa antiga que dominava o ambiente. Parece excessivo para uma diretora de programas. Vivian sorriu discretamente. O Sr. Lee insistiu que você precisaria de um espaço que inspirasse criatividade literária. Um leve pigarro na porta fez ambas se virarem. Li Wei estava parado na entrada, vestindo um terno casual que, mesmo assim, provavelmente custava mais que o apartamento de Mei Lin. Vejo que Vivian está cuidando bem de você, comentou ele, entrando no escritório. O ambiente é satisfatório. É mais do que poderia esperar, respondeu Mei Lin honestamente. Vivian discretamente se retirou, deixando-os a sós. Obrigada pela oportunidade, Sr. Lee, disse Mei Lin, mantendo o tom profissional que havia decidido adotar. Se aquilo era realmente um trabalho legítimo, precisaria estabelecer limites claros desde o início. Li Wei, por favor, corrigiu ele com um sorriso. Pelo menos quando estivermos discutindo literatura e não orçamentos da fundação. Mei Lin assentiu, ainda desconfortável com a familiaridade. Como posso começar? Há projetos específicos que devo priorizar? Li Wei caminhou até a janela, observando a paisagem urbana por um momento. Há 3 iniciativas em andamento que precisam de supervisão, e uma quarta que eu gostaria que você idealizasse do zero. Ele se virou para encará-la. Mas antes gostaria que conhecesse a inspiração por trás da fundação. Pegando um pequeno controle remoto, ele ativou um painel deslizante na parede, revelando um retrato de uma mulher elegante em seus 40 anos, vestida tradicionalmente, com um livro aberto no colo. Minha mãe, Hua Yi, apresentou Li Wei, sua voz suavizando-se. Foi professora universitária antes de se casar com meu pai. Abandonou a carreira, como era esperado na época, mas nunca perdeu sua paixão pelo conhecimento. Ele aproximou-se do retrato, ajustando-o levemente. Nos meus primeiros anos, antes de adoecer, ela transformou nossa casa em um santuário de histórias e poesias. A única vez que a vi desafiar abertamente meu pai foi quando ele sugeriu que eu não precisava de frivolidades literárias para administrar empresas. Mei Lin observou a vulnerabilidade momentânea em seu rosto, uma janela para o menino que havia sido antes de se tornar o magnata Li Wei. Ela parece ter sido uma mulher extraordinária. Era. Li Wei suspirou. Faleceu quando eu tinha 14 anos. Leucemia. Os médicos fizeram o possível, mas... Mei Lin sentiu uma pontada de empatia. Sinto muito. Essa fundação deveria ter sido criada há muito tempo, continuou ele, afastando-se do retrato. Mas meu pai considerava sentimentalismo inútil. Apenas após seu falecimento, 3 anos atrás, pude finalmente honrá-la adequadamente. Mei Lin compreendeu, então, o significado mais profundo de sua contratação. Não era apenas sobre literatura ou seus conhecimentos acadêmicos. Havia uma conexão pessoal. Sua situação com sua própria mãe doente provavelmente havia tocado uma ferida antiga em Li Wei. Farei o melhor trabalho possível, prometeu ela, sentindo o peso da responsabilidade, para honrar sua mãe e a oportunidade que me deu. Li Wei assentiu, recompondo sua expressão profissional. Tenho certeza disso. Vivian fornecerá todos os arquivos dos projetos atuais. Sinta-se à vontade para propor mudanças onde achar necessário. Ele caminhou em direção à porta, mas parou na entrada. E há um coquetel de benfeitores na próxima semana. Sua presença será importante para conhecer nossos principais apoiadores. Após sua saída, Mei Lin afundou-se na cadeira de couro, sentindo a realidade de sua nova posição finalmente se assentar. De garçonete temporária, a diretora de uma prestigiada fundação cultural, em apenas 10 dias, a reviravolta em sua vida era quase vertiginosa. Enquanto começava a explorar as pastas deixadas sobre sua mesa, uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Um jovem assistente entrou, carregando uma caixa elegante. Senhorita Lin, isto chegou para você, da Chanel. Confusa, Mei Lin abriu a caixa para encontrar um convite dourado para o coquetel mencionado por Li Wei, acompanhado por um cartão manuscrito. Para sua primeira aparição oficial como diretora. A roupa é opcional, mas imaginei que gostaria de ter a escolha. Teledibras,
Sob o convite, cuidadosamente dobrado em papel de seda, estava um vestido preto clássico que certamente custava mais que todos os seus pertences juntos. Mei Lin fechou a caixa rapidamente, um rubor subindo por seu pescoço. O gesto era generoso ou presunçoso, profissional ou pessoal. As linhas começavam a se confundir e a certeza que sentira ao aceitar o emprego vacilava. Uma coisa era certa: sua nova vida seria muito mais complicada do que imaginava quando convidaram um estranho para dançar, naquela fatídica noite. O salão dourado do Hotel Península cintilava sob os lustres antigos, a elite de Xangai circulando com taças de champanhe em mãos. Financistas, diplomatas, artistas renomados e herdeiros de antigas fortunas, todos reunidos para o coquetel anual da Fundação Huayi, um dos eventos mais prestigiados do calendário social da cidade. Mei Lin ajustou discretamente a manga de seu vestido. Não o Chanel que Li Wei enviara. Este fora educadamente devolvido com uma nota agradecendo, mas explicando que preferia usar seu próprio traje. Mas um elegante vestido azul petróleo que havia pertencido à sua mãe em tempos melhores, atualizado com ajustes modernos por uma costureira de seu bairro. Nervosa? Perguntou Vivian, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Transparentemente, admitiu Mei Lin, aceitando a bebida com gratidão. Durante as 2 semanas desde que assumira a posição, Mei Lin mergulhara nos projetos da fundação, impressionada com a seriedade e o alcance das iniciativas. Havia programas de digitalização de manuscritos antigos em risco de degradação, bolsas para estudiosos de literatura clássica, publicações de traduções de obras raras e workshops educacionais para jovens. Não era, como inicialmente temera, uma fundação de fachada para melhorar a imagem de um bilionário. Não se preocupe com os tubarões, aconselhou Vivian, indicando os convidados com um gesto sutil. A maioria só quer ser vista contribuindo com uma causa cultural chique. Poucos realmente se importam com os Ming, ou o significado literário da poesia da dinastia Tang. E quanto aos que se importam? Esses são os que você realmente quer impressionar. Vivian sorriu. Como aquele senhor ali, professor Wu Jian, maior autoridade viva em literatura da dinastia Song. Recusou ofertas de Harvard e Oxford para permanecer na Universidade de Fudan. Mei Lin sentiu o estômago afundar. O professor Wu está aqui. Eu estudei com seus livros na faculdade. E ele está vindo em nossa direção, murmurou Vivian discretamente, se afastando. O professor Wu, um senhor de 70 anos com postura impecável e olhar penetrante, parou diante de Mei Lin. Então você é a nova diretora de programas literários, surpreendentemente jovem. Mei Lin fez uma reverência respeitosa. Professor Wu, é uma honra conhecê-lo. Seus comentários sobre Sonhos na Cabana Vermelha moldaram minha compreensão da obra. Uma sobrancelha grisalha se ergueu ligeiramente. Você leu meus comentários? A edição acadêmica ou a comercial? A acadêmica com as notas expandidas sobre as metáforas de Jade no texto original, respondeu Mei Lin prontamente. Particularmente fascinante sua análise da dualidade simbólica nos sonhos de Bao Yu. Um pequeno sorriso surgiu no rosto do professor. Interessante. E qual projeto você supervisionará primeiro? Estou particularmente entusiasmada com a iniciativa de preservação de manuscritos provinciais, respondeu Mei Lin, sentindo-se em terreno firme ao discutir o trabalho que vinha estudando intensamente. Há tesouros literários fora dos grandes centros que estão se perdendo com o tempo. A conversa fluiu para aspectos técnicos de preservação e valor literário, e Mei Lin se surpreendeu ao perceber que o temido professor realmente escutava suas opiniões com interesse genuíno. Quando outros acadêmicos se juntaram ao círculo, a discussão se expandiu para debates sobre tradução e interpretação moderna de textos antigos. De longe, Li Wei observava a cena com uma satisfação que não tentava esconder. Zhang, sempre ao seu lado, seguiu seu olhar. A senhorita Lin parece estar se adaptando bem, comentou o assistente, ainda incerto sobre a súbita contratação que pegara todos de surpresa. Melhor do que esperava, respondeu Li Wei. O professor Wu raramente dedica mais de 2 minutos a qualquer pessoa, e eles estão conversando há quase meia hora. Os conselheiros ainda têm reservas sobre a nomeação,
Zhang mencionou cuidadosamente. O Sr. Tao sugeriu que talvez houvesse motivações pessoais envolvidas. Li Wei enrijeceu levemente. Sr. Tao deveria se preocupar com os números da divisão europeia, que estão abaixo do projetado pelo segundo trimestre consecutivo, e não com minhas decisões sobre a fundação. Zhang assentiu, reconhecendo o tom que indicava o fim daquele assunto. Os jornalistas estão aguardando algumas palavras suas sobre o novo direcionamento da fundação. Com um último olhar para Mei Lin, agora animadamente envolvida em uma discussão literária, Li Wei se dirigiu ao pequeno grupo de jornalistas que aguardava perto da entrada. Perguntas sobre a fundação se mesclavam com indagações sobre novos empreendimentos tecnológicos e, inevitavelmente, sobre sua vida pessoal. Sr. Li, fontes indicam que sua nova diretora de programas era uma funcionária temporária em seu baile corporativo há apenas um mês, questionou uma repórter da revista de negócios mais influente da cidade. Uma ascensão impressionante. Senhor poderia comentar sobre as qualificações que justificam tal promoção? Li Wei manteve o sorriso diplomático, embora seus olhos endureceram. A senhorita Lin possui formação acadêmica impecável em literatura pela Universidade de Xangai, com especialização em clássicos chineses. Sua perspectiva única e conhecimento profundo a tornam perfeitamente qualificada para a posição. Se me dão licença, preciso cumprimentar outros convidados. Enquanto se afastava, percebeu que as perguntas só aumentariam. O interesse da imprensa pela Cinderela corporativa, como já estavam chamando, certamente não diminuiria tão cedo. Do outro lado do salão, Mei Lin finalmente conseguiu um momento de respiro quando o grupo de acadêmicos se dispersou. Caminhando até um terraço mais tranquilo, respirou fundo o ar noturno, tentando processar a surreal transformação de sua vida. Impressionante, comentou uma voz feminina atrás dela. De todos os joguinhos que Li Wei já participou, este é definitivamente o mais elaborado. Mei Lin se virou para encontrar uma mulher elegante, de aproximadamente 40 anos, vestida impecavelmente em vermelho. Reconheceu-a vagamente das fotografias nos relatórios da fundação, Victoria Tao, membro do conselho e filha de um dos maiores investidores do conglomerado Li. Senhora Tao, creio que não fomos formalmente apresentadas. Mei Lin cumprimentou educadamente. Não precisamos de formalidades, respondeu Victoria, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Só queria conhecer pessoalmente a garçonete que dançou até conseguir um emprego dos sonhos. Mei Lin sentiu o rosto aquecer, mas manteve a compostura. Receio que esteja equivocada quanto às circunstâncias da minha contratação. Oh, tenho certeza que sim. Victoria riu suavemente. Li Wei sempre foi romântico demais para o próprio bem. Primeiro aquela pintora francesa, depois a violinista russa, todas artistas talentosas que precisavam de um patrono. Pelo menos você é mais discreta que as anteriores. A insinuação atingiu Mei Lin como um tapa. Antes que pudesse responder, Li Wei apareceu ao lado delas, seu rosto uma máscara de cortesia que mal disfarçava a tensão. Victoria, vejo que já conheceu nossa nova diretora. Estávamos tendo uma conversa fascinante sobre padrões de contratação, respondeu ela docemente. Seu pai teria muitas opiniões sobre o assunto. Felizmente, respondeu Li Wei com frieza controlada. Meu pai não está mais aqui para impor suas opiniões sobre como administro a fundação que criei. Victoria sorriu, inclinando-se para beijar o rosto de Li Wei. Sempre tão defensivo. Espero que saiba o que está fazendo. Quando ela se afastou, um silêncio pesado caiu entre Mei Lin e Li Wei. Peço desculpas por Victoria, disse ele finalmente. Ela tem uma visão particular sobre meu trabalho com a fundação. Mei Lin encarou a cidade iluminada além do terraço, uma confusão de emoções se agitando em seu peito. Houve outras antes de mim? Mulheres que você ajudou profissionalmente? Li Wei hesitou apenas por um segundo, mas foi o suficiente. Apoiei vários artistas ao longo dos anos. A fundação tem esse propósito. É isso que sou para você? Uma artista necessitada de apoio? A voz de Mei Lin tremeu levemente. Ou algo pior, como Victoria insinuou. Não. A resposta veio rápida e definitiva. Você é a pessoa mais qualificada para esta posição. O professor Wu não estaria discutindo teoria literária por meia hora com alguém sem
Mérito próprio. Mei Lin queria acreditar. Nas 2 semanas trabalhando na fundação, havia se apaixonado pelos projetos, pelo potencial de fazer diferença real na preservação da cultura que tanto amava. Mas as palavras de Victoria haviam plantado sementes de dúvida que rapidamente criavam raízes. Se você me deu este trabalho por qualquer motivo além das minhas qualificações, disse finalmente, então ambos cometemos um erro. Antes que Li Wei pudesse responder, Vivian apareceu na entrada do terraço. Desculpem interromper, mas a imprensa está solicitando uma foto oficial da diretoria da fundação. Mei Lin endireitou os ombros, ajustando novamente o vestido azul de sua mãe. Dever chama, murmurou, dirigindo-se para dentro sem esperar resposta. Li Wei a observou se afastar, sentindo que algo precioso estava escorregando por entre seus dedos. Não apenas a chance de um relacionamento pessoal, mas a confiança genuína que começara a se formar entre eles. A questão que o atormentava, enquanto voltava para o salão brilhante, era se havia realmente contratado Mei Lin apenas por suas qualificações, ou se seu coração havia influenciado sua decisão mais do que gostaria de admitir. A chuva de outubro castigava as janelas do escritório de Mei Lin, enquanto ela revisava meticulosamente propostas de bolsas de estudo para jovens pesquisadores. 3 meses haviam se passado desde o coquetel, e o trabalho na fundação provara-se tão gratificante quanto desafiador. Sua credibilidade inicial, questionada por muitos, fora gradualmente estabelecida através de projetos bem-sucedidos e parcerias estratégicas com instituições respeitadas. A relação com Li Wei, entretanto, havia se reconfigurado para algo estritamente profissional. Ele respeitara seu espaço, limitando interações a reuniões formais sobre orçamentos e diretrizes da fundação. O breve momento de conexão pessoal parecia um sonho distante, um interlúdio impossível entre pessoas de mundos diferentes demais para se encontrarem realmente. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Vivian entrou, trazendo uma pasta e uma expressão preocupada. "Problemas?" perguntou Mei Lin, reconhecendo aquele olhar específico. "Talvez." Vivian colocou a pasta sobre a mesa. "O Conselho Administrativo questiona o financiamento do projeto de preservação de manuscritos provinciais. Acham que estamos investindo recursos demais em algo com retorno cultural limitado." Mei Lin franziu o senho. O projeto de preservação havia se tornado sua prioridade, uma iniciativa para digitalizar e preservar manuscritos literários em vilas remotas, antes que desaparecessem completamente. Eles prefeririam outro evento de gala em Xangai. Isso sim teria retorno cultural. "Não atire no mensageiro." Vivian ergueu as mãos em rendição. "Só estou te preparando para a reunião de amanhã. O Sr. Tao estará presente." Mei Lin suspirou. O patriarca da família Tao, maior acionista do conglomerado Li, depois do próprio Li Wei, havia se tornado um crítico vocal de sua gestão. As insinuações de que sua contratação tinha motivações pessoais nunca cessaram completamente. "Prepararei uma apresentação detalhada sobre o impacto do projeto", disse, determinada. "Com números, projeções, tudo o que puder justificar cada yuan investido." Vivian assentiu, mas hesitou na porta. "Também há outro assunto. O Sr. Li pediu para informar que estará na biblioteca em meia hora. Gostaria de discutir algo importante com você, em particular." Quando Vivian saiu, Mei Lin sentiu uma onda de ansiedade. Encontros particulares com Li Wei haviam se tornado raros, quase sempre sinalizando alguma complicação. Estaria ele finalmente cedendo à pressão do conselho para substituí-la? A biblioteca da fundação ocupava todo o 2º andar, uma coleção impressionante de volumes raros e manuscritos preservados em condições ideais. A chuva criava uma atmosfera íntima, o som das gotas contra as janelas, harmonizando com o silêncio respeitoso do local. Debre estava sentado em uma das mesas de leitura, examinando um livro antigo com luvas especiais. Sem o terno habitual, vestindo apenas camisa branca com mangas dobradas, parecia mais acessível, quase vulnerável. "Queria me ver?" perguntou Mei Lin, mantendo a voz neutra. Li Wei ergueu o olhar, um sorriso cansado surgindo em seu rosto. "Obrigado por vir. Sente-se, por favor." Ele indicou o livro à sua frente. "Reconhece este volume?"
Mei Lin examinou o manuscrito cuidadosamente. É uma primeira edição de Sonhos na Cabana Vermelha. Extraordinariamente rara. Foi o primeiro item que adquiri para a fundação, explicou Li Wei. Minha mãe lia trechos para mim quando criança, embora eu fosse jovem demais para apreciar completamente. Ele fechou delicadamente o livro, encarando Mei Lin com uma seriedade que a fez temer o que viria a seguir. Sei sobre a reunião do conselho amanhã, disse ele, e sobre as objeções ao projeto de manuscritos provinciais. Prepararei uma defesa adequada, respondeu ela rapidamente. Os números justificam o investimento a longo prazo, e o valor cultural... Li Wei ergueu a mão, interrompendo-a gentilmente. Não estou preocupado com sua defesa. Sei que será impecável. Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Estou preocupado com o que está por trás dessas objeções. Mei Lin franziu o senho, confusa. Não entendo. É sobre mim, Mei Lin. Não sobre você ou o projeto. Li Wei levantou-se, caminhando até a janela para observar a chuva. O Sr. Tao foi amigo próximo do meu pai, compartilhavam a mesma visão sobre como as coisas deveriam funcionar, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. E ele não aprova suas escolhas, concluiu Mei Lin. Li Wei se virou, seu olhar intenso. Ele não aprova que eu priorize a fundação tanto quanto o conglomerado. Não aprova que eu contrate pessoas baseado em mérito em vez de conexões. E certamente, uma pausa significativa. Não aprova a maneira como nos conhecemos. O silêncio que seguiu carregava o peso de tudo que haviam evitado discutir por meses. A dança, a conexão inicial, os rumores, a distância cuidadosamente mantida depois. Por que está me contando isso agora? Perguntou Mei Lin finalmente. Li Wei voltou à mesa, sentando-se próximo a ela. Porque amanhã o Sr. Tao apresentará uma proposta para reestruturar a administração da fundação, colocando-a sob supervisão direta do Conselho Corporativo. Ele não pode fazer isso, protestou Mei Lin. A fundação é independente. Legalmente sim, mas o conglomerado é seu maior financiador. Li Wei parecia genuinamente preocupado. Se o Conselho decidir redirecionar esses fundos, muitos projetos, incluindo seu programa de manuscritos, ficariam comprometidos. Mei Lin sentiu um nó no estômago. Nas pequenas vilas que havia visitado, encontrara histórias de valor inestimável prestes a se perderem com o falecimento dos últimos anciãos que as preservavam. O que podemos fazer? Li Wei abriu uma pasta que estava sobre a mesa revelando documentos legais. Passei as últimas semanas preparando isto. Um fundo de dotação separado para a fundação, com recursos suficientes para garantir independência financeira por pelo menos 10 anos. Mei Lin examinou os números, impressionada com a magnitude do compromisso financeiro. Isso é extraordinário. Mas por que o Sr. Tao se oporia tão fortemente? A fundação traz prestígio ao nome Li, porque ele sabe que uma vez que a fundação seja verdadeiramente independente, perderei o último incentivo para jogar segundo as regras do velho mundo. Li Wei sorriu sem humor. Mundo onde alguém como você jamais seria considerada para sua posição, independentemente de suas qualificações, simplesmente por não pertencer ao círculo certo. A realização atingiu Mei Lin como uma onda. Essa reunião não é apenas sobre o projeto de manuscritos ou minha posição. É sobre sua própria liberdade. Li Wei assentiu lentamente. Durante anos, administrei o império que meu pai construiu segundo suas expectativas. A fundação foi minha primeira tentativa de criar algo genuinamente meu. E agora querem controlá-la também, completou Mei Lin, compreendendo finalmente a verdadeira batalha em curso. Há algo mais. Li Wei hesitou, claramente desconfortável. Para evitar que o Sr. Tao questione minhas motivações pessoais, tenho evitado qualquer interação que pudesse ser mal interpretada. Mei Lin sentiu o rosto aquecer, lembrando-se da distância cuidadosamente mantida entre eles. Foi por isso que limitei nosso contato a reuniões formais. Sim, Li Wei a encarou diretamente. Mas após a reunião de amanhã, com a independência financeira da fundação assegurada, essa preocupação não existirá mais. O coração de Mei Lin acelerou com as implicações daquelas palavras. O que exatamente está dizendo Li Wei? Ele tomou as mãos dela entre as suas.
O gesto surpreendentemente íntimo após meses de interações cuidadosamente profissionais. Estou dizendo que, quando tudo isso acabar, gostaria de convidá-la para dançar novamente, sem plateia desta vez, sem rumores ou consequências profissionais, apenas nós dois. A chuva intensificou-se lá fora, criando uma cortina de água que isolava a biblioteca do resto do mundo. Naquele momento, suspenso entre o profissional e o pessoal, entre o dever e o desejo, Mei Lin sentiu-se como a heroína de um dos romances clássicos que tanto amava, confrontada com uma escolha que moldaria não apenas seu futuro, mas também sua própria identidade. "E se eu disser que não sei dançar sem música?", murmurou, repetindo as palavras daquela primeira noite, tantos meses atrás. O sorriso de Li Wei iluminou seu rosto cansado. "Então, aprenderemos juntos." O momento foi interrompido pelo toque do telefone de Li Wei. Olhando rapidamente a tela, seu semblante mudou para a preocupação. "É do hospital, sua mãe." O hospital central resplandecia asepticamente sob as luzes fluorescentes quando Mei Lin e Li Wei atravessaram as portas automáticas da emergência. A chuva havia encharcado ambos na corrida do carro até a entrada, mas Mei Lin mal notava o desconforto, sua mente focada inteiramente na ligação que recebera. "Ela estava bem esta manhã", murmurou, mais para si mesma que para Li Wei, que caminhava ao seu lado em silêncio respeitoso. "Falamos sobre o novo tratamento." Ela parecia otimista. Na recepção, uma enfermeira os direcionou rapidamente ao quarto onde a senhora Huang havia sido admitida após um episódio de febre alta e dificuldade respiratória. Complicações do tratamento, segundo a explicação preliminar. Dr. Chen aguardava no corredor, seu rosto experiente revelando preocupação controlada. "Senhorita Lin, conseguimos estabilizá-la. A reação ao medicamento foi forte, mas não é incomum neste protocolo." "Posso vê-la?", perguntou Mei Lin, tentando manter a compostura. "Certamente. Ela está consciente, apenas muito cansada." O médico hesitou, notando Li Wei pela primeira vez. "O senhor é um amigo da família", respondeu Li Wei simplesmente. Dr. Chen assentiu. "Apenas um visitante por vez, por favor." Mei Lin tocou levemente o braço de Li Wei. "Obrigada por me trazer. Não precisa esperar." "Ficarei", respondeu ele com firmeza suave, "pelo tempo que for necessário." No quarto silencioso, iluminado apenas por uma luz indireta, a senhora Huang parecia frágil entre os lençóis brancos e os equipamentos de monitoramento. Seu rosto, normalmente animado por um sorriso perspicaz, mostrava os sinais da luta que seu corpo travava. Ainda assim, seus olhos se iluminaram quando viu a filha. "Mei Lin", sua voz era apenas um sussurro. "Não precisava vir correndo. Estes médicos são alarmistas." Mei Lin sorriu apesar da preocupação, reconhecendo a força que sempre admirara em sua mãe. "Claro que precisava. Quem mais vai te impedir de atormentar os enfermeiros com correções gramaticais?" A senhora Huang riu suavemente, o som transformando-se em uma pequena tosse. "Vi seu amigo no corredor. Li Wei veio com você?" Mei Lin assentiu, ajustando gentilmente o travesseiro. "Estávamos na fundação quando ligaram. Ele insistiu em me trazer pessoalmente." "Um homem interessante", comentou a senhora Huang, seus olhos cansados, mas observadores. "Ele te olha como seu pai me olhava nos primeiros anos." Mei Lin sentiu o rosto aquecer. "Mãe, não comece. Nossa relação é profissional." "É mesmo?" A senhora Huang ergueu uma sobrancelha. "Então, por que ele está sentado no corredor de um hospital às 9 da noite, esperando por uma mulher com quem tem apenas uma relação profissional?" Antes que Mei Lin pudesse responder, Dr. Chen retornou para verificar os sinais vitais. "Os resultados são promissores", anunciou ele, após examinar os monitores. "A febre está cedendo e os parâmetros sanguíneos melhorando. Contudo, gostaríamos de mantê-la em observação por 2 dias. 2 dias? Protestou a senhora Huang. Doutor, tenho traduções para terminar. E elas ainda estarão lá quando a senhora receber alta, respondeu o médico com firmeza amigável. Agora precisa descansar. Quando o médico saiu, a senhora Huang fez um gesto para que Mei Lin se aproximasse. Aquele seu projeto, os manuscritos das vilas, como está indo? Mei Lin hesitou,
surpresa que sua mãe se lembrasse dos detalhes do trabalho em seu estado. Enfrenta alguns obstáculos administrativos, mas estamos progredindo. Lembra-se daquele velho poema que seu pai recitava, sobre o bambu que se curva na tempestade? Mei Lin assentiu, a memória clara como água. O bambu que se curva com o vento forte é o que permanece inteiro quando a tempestade passa. Exatamente. A senhora Huang apertou levemente a mão da filha. Seja flexível quando necessário, mas nunca desista do que realmente importa. A sabedoria simples daquelas palavras tocou Mei Lin profundamente. Desde criança, sua mãe sempre tivera o dom de oferecer o conselho exato no momento preciso. Agora vá tranquilizar aquele homem no corredor, continuou a senhora Huang com um pequeno sorriso. E, Mei Lin, não tenha medo de dançar sem música. Os melhores movimentos da vida raramente seguem melodias conhecidas. Mei Lin beijou a testa da mãe, impressionada com sua percepção. De alguma forma, ela sempre sabia. No corredor, Li Wei levantou-se imediatamente ao vê-la. Como ela está? Melhor. Vão mantê-la por 2 dias para observação, mas o médico está otimista. Mei Lin soltou um suspiro de alívio. Obrigada por estar aqui. Não precisava ter esperado. Li Wei sorriu gentilmente. Precisava sim. Aquelas simples palavras carregavam um peso que fez o coração de Mei Lin acelerar. Por meses, haviam dançado cuidadosamente ao redor de sentimentos não expressos, mantendo distância profissional enquanto algo mais profundo crescia silenciosamente entre eles. Você deve estar exausto, observou ela, notando as sombras sob os olhos dele. Amanhã será um dia importante para a fundação. Para nós dois, corrigiu Li Wei. Mas você está certa, precisamos estar preparados. Li Ti hesitou. Posso levá-la para casa. O caminho até o apartamento de Mei Lin foi percorrido em um silêncio confortável, a chuva agora reduzida a uma garoa suave que lavava as ruas da cidade. Quando o motorista estacionou diante do prédio modesto onde ela morava, Li Wei desceu para acompanhá-la até a porta, protegendo-a com um guarda-chuva. Estarei na fundação às 8 para revisarmos a estratégia antes da reunião, disse ele, mantendo uma distância respeitosa. Mei Lin assentiu, mas não fez. Movimento para entrar no prédio. Li Wei. Se amanhã não der certo, se o conselho não aceitar a dotação independente, dará certo, interrompeu ele com suave determinação. Mas mesmo que não dê, encontraremos outro caminho. A fundação é importante demais para ser comprometida. E depois? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Depois da reunião, independentemente do resultado, Li Wei a encarou com intensidade, a pergunta não dita pairando entre eles. Depois, como prometi, gostaria de convidá-la para dançar novamente, sem complicações, sem expectativas, apenas 2 pessoas descobrindo se aquela conexão que sentiram numa noite há meses era real ou apenas um momento mágico passageiro. Mei Lin sentiu o coração acelerar. E se não for apenas um momento passageiro? E se for algo mais? Os rumores, as diferenças entre nossos mundos? Talvez, respondeu Li Wei, sua voz baixa e sincera, seja a hora de pararmos de permitir que o medo do que os outros pensam dite nossas escolhas. Uma rajada súbita de vento agitou a chuva ao redor deles, obrigando-os a se aproximarem sob o guarda-chuva. Por um momento, ficaram tão próximos que Mei Lin podia sentir o calor dele. Ver cada detalhe de seu rosto normalmente composto, agora vulnerável com emoção contida. Boa noite, Li Wei, murmurou ela, dando um passo para trás. Até amanhã. Enquanto o observava partir, Mei Lin sentiu uma estranha certeza se formar. Independentemente do resultado da reunião do dia seguinte, algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Uma linha invisível cruzada, uma decisão silenciosamente tomada. A verdadeira dança estava apenas começando. A sala de reuniões do 20º andar tinha paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de Xangai, a cidade que nunca parecia dormir, mesmo às 8 da manhã. 10 cadeiras de couro circundavam a mesa oval de mogno, cada assento designado por placas discretas com nomes dos membros do conselho administrativo. Mei Lin ajustou o blazer, azul marinho que escolhera cuidadosamente para a ocasião. Profissional, sério, mas sem tentar imitar os ternos caríssimos
que os outros participantes inevitavelmente usariam. Sua apresentação, organizada em slides impecáveis, estava pronta na tela grande. Nervosa? Perguntou Vivian, entregando-lhe uma xícara de chá verde. Curiosamente não, respondeu Mei Lin. E era verdade. Após a noite no hospital, algo havia se clarificado dentro dela. Seja qual fosse o resultado daquela reunião, estava em paz com suas escolhas, seu trabalho e o que realmente importava. Os membros do conselho chegaram em pequenos grupos, executivos sêniores do conglomerado Li, acadêmicos respeitados e figuras influentes do meio cultural. Sr. Tao, um homem de 70 anos com postura militar e olhar afiado, foi o último a entrar, acompanhado por sua filha Victoria, que lançou a Mei Lin um sorriso frio. Li Wei entrou logo em seguida, cumprimentando cada membro com a formalidade adequada antes de tomar seu lugar, na cabeceira da mesa. Vestido em um terno cinza impecável, parecia a personificação do líder corporativo, controlado, focado, inabalável. Apenas o breve olhar que trocou com Mei Lin revelava a tensão subjacente ao momento. "Bom dia a todos", começou ele, sua voz firme e clara. Esta reunião extraordinária foi convocada para discutir duas propostas importantes para o futuro da Fundação Huayi. Primeiro, ouvimos a senhorita Lin sobre o projeto de preservação de manuscritos provinciais, seguido pela proposta do Sr. Tao para a reestruturação administrativa. Mei Lin levantou-se, sentindo todos os olhares se fixarem nela. Durante 40 minutos precisos, apresentou o projeto com paixão disciplinada. Os mapas mostrando as vilas onde tesouros literários aguardavam preservação, os depoimentos de anciãos que carregavam histórias transmitidas por gerações, as projeções de impacto cultural e educacional. Concluiu com um vídeo emocionante de uma avó de 92 anos, recitando um poema épico que nunca havia sido registrado formalmente. Quando terminou, um silêncio respeitoso pairou sobre a sala. Foi o professor Wu, membro acadêmico do conselho, quem o quebrou. "Impressionante, senhorita Lin. Este projeto representa exatamente o tipo de trabalho que a Fundação Huayi deveria priorizar. Preservação autêntica de nossa herança cultural, não apenas eventos sofisticados para nossa elite." Victoria Tao inclinou-se para a frente. "Ninguém questiona o mérito cultural, professor. A questão é financeira. Os recursos direcionados para vilarejos remotos poderiam ser utilizados para expandir programas nas principais cidades, atingindo milhares de pessoas em vez de pequenas comunidades. Preservação não é uma questão de números, mas de valor", rebateu Mei Lin com calma. "Algumas das obras mais importantes da literatura mundial sobreviveram porque alguém considerou uma única cópia valiosa demais para se perder." Sr. Tao pigarreou, seu desagrado evidente. "Admirável sentimentalismo, senhorita Lin, mas esta fundação não opera no vácuo. Os fundos vêm primariamente do conglomerado Li, cujos acionistas esperam retornos tangíveis, seja em lucro ou em prestígio institucional. O que me leva ao segundo ponto desta reunião", interrompeu Li Wei, levantando-se. "A natureza do financiamento da Fundação Huayi." Assistentes distribuíram pastas contendo os documentos legais que Li Wei havia mostrado a Mei Lin na noite anterior. Com precisão calculada, ele apresentou sua proposta: um fundo de dotação independente, alimentado por uma transferência significativa de suas ações pessoais no conglomerado, garantindo autonomia financeira completa para a fundação pelos próximos 10 anos. Esta dotação, concluiu, permite que a Fundação persiga sua missão cultural sem as pressões inevitáveis de alinhamento com objetivos corporativos. O rosto do Sr. Tao enrijeceu em uma máscara de fúria controlada. "Isso é imprudente, Li Wei. Seu pai construiu este império com disciplina ferrenha. Diluir seu controle acionário para financiar projetos culturais é um insulto ao legado dele." Li Wei encarou o homem mais velho com calma. "Meu pai construiu um império financeiro impressionante, é verdade. Este é o legado dele. A Fundação Huayi é o meu. E esta decisão repentina", continuou Tao, seus olhos se estreitando, "não teria nada a ver com sua associação pessoal com a senhorita Lin?" O silêncio que se seguiu foi cortante.
Mei Lin sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a expressão neutra, recusando-se a mostrar qualquer reação que pudesse ser mal interpretada. Li Wei colocou as mãos sobre a mesa, sua voz perigosamente calma. Senhor Tao, vou ignorar a insinuação imprópria por respeito à sua longa associação com minha família. Mas deixe-me ser absolutamente claro. Minha decisão sobre a dotação independente foi planejada desde a criação da fundação. Os documentos preparatórios datam de 3 anos atrás, muito antes de conhecer a senhorita Lin, como os registros legais anexos comprovam. Victoria Tao interveio rapidamente. Li Wei, ninguém questiona sua integridade. Apenas nos preocupamos com decisões precipitadas que possam comprometer o que seu pai trabalhou tanto para construir. Meu pai está morto há 3 anos, Victoria, respondeu Li Wei com uma franqueza que silenciou a sala. E com todo respeito à sua memória, ele viveu a vida que escolheu, segundo valores que eram seus. Agora é minha vez de viver segundo meus próprios. O professor Wu pigarreou. Como membro acadêmico deste conselho, devo observar que a proposta de dotação independente é não apenas financeiramente sólida, mas representa um modelo de governança cultural que muitas instituições ao redor do mundo estão adotando. Libera a fundação para perseguir excelência cultural sem pressões externas. Outros membros começaram a expressar opiniões, alguns apoiando a independência, outros preocupados com implicações de longo prazo. Enquanto o debate prosseguia, Mei Lin observava Li Wei, sua postura confiante, a certeza tranquila em seus olhos. Percebeu então que esta batalha nunca fora realmente sobre o projeto de manuscritos ou mesmo sobre sua posição. Era sobre Li Wei finalmente reivindicando sua própria identidade, separada das expectativas impostas por seu pai e pelos guardiões da velha ordem. Após 2 horas de deliberações, chegou o momento da votação. Mei Lin conteve a respiração enquanto cada membro expressava sua posição. Quando o último voto foi contabilizado, Li Wei permitiu-se um pequeno sorriso. Com 7 votos favoráveis e 3 contrários, a proposta de dotação independente está aprovada. Quanto ao projeto de manuscritos provinciais, com 6 votos favoráveis, 3 contrários e 1 abstenção, também está aprovado para a implementação completa. O Sr. Tao levantou-se abruptamente, seu rosto uma máscara de desaprovação. Você vai se arrepender desta decisão, Li Wei. Seu pai estaria profundamente desapontado. Talvez, respondeu Li Wei serenamente. Mas minha mãe estaria orgulhosa. Enquanto a sala se esvaziava, Mei Lin permaneceu sentada, processando o que acabara de testemunhar. Não apenas uma vitória administrativa, mas um momento de definição pessoal para Li Wei. Quando apenas os 2 restaram na sala, ele finalmente permitiu que a máscara de controle absoluto se dissipasse, revelando um misto de exaustão e alívio. Acabou, murmurou ele, sentando-se novamente. A fundação está segura. Você sabia que ganharia? Perguntou Mei Lin. Não. Li Wei sorriu, mas sabia que era a coisa certa a fazer independentemente do resultado. Mei Lin sentiu uma onda de admiração. O Sr. Tao não vai simplesmente aceitar. Não, não vai, concordou Li Wei. Haverá consequências no conglomerado. Alguns contratos podem ser perdidos, algumas portas podem se fechar temporariamente. Valeu a pena? A pergunta era genuína. Li Wei a encarou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Algumas coisas têm valor que transcende lucros e perdas, Mei Lin. Algumas decisões definem quem realmente somos. A sala de vidro, tão alta acima da cidade, parecia suspensa entre mundos, o velho que recuava e o novo que ainda não estava completamente formado. Naquele espaço liminar, Mei Lin sentiu que finalmente compreendia o homem à sua frente. Não o magnata Li Wei, não o herdeiro relutante, mas o homem que buscava sua própria verdade. Então, ela disse suavemente, ainda está disposto a dançar sem música? O sorriso que iluminou o rosto dele foi resposta. Suficiente. O jardim Yuyuan resplandecia sob a luz dourada do fim de tarde, suas pontes arqueadas e pavilhões antigos refletindo-se nos lagos serenos. Em um dos recantos mais reservados do jardim histórico, Li Wei aguardava em um pavilhão tradicional, vestido casualmente em calças escuras
e uma simples camisa de linho, sem traços do executivo poderoso. Apenas o homem. Quando Mei Lin apareceu no caminho de pedras, usando um vestido simples de algodão verde jade, ele sentiu o mesmo arrepio que experimentara meses antes, quando ela o convidara para dançar naquela fatídica noite. Havia uma autenticidade nela que o tempo só confirmara, uma força tranquila que não precisava de adornos ou artifícios. Este lugar é extraordinário, comentou ela, aproximando-se. Nunca o vi tão vazio. Li Wei sorriu. Reservei esta sessão para nós esta noite. Pensei que merecíamos um momento de tranquilidade. Uma semana havia se passado desde a reunião do conselho. Como Li Wei previra, houvera consequências. Alguns parceiros de negócios alinhados com o Sr. Tao começaram a recuar, e a imprensa financeira questionava suas decisões. Mas a fundação estava segura, o projeto de manuscritos avançava e algo novo florescia entre eles, ainda delicado, mas inegavelmente real. "Como está sua mãe?" perguntou ele, conduzindo-a até um banco de pedra com vista para um pequeno lago onde carpas coloridas nadavam preguiçosamente. "Muito melhor. Os médicos estão otimistas com o novo tratamento." Mei Lin sorriu. "Ela pergunta por você com frequência. Acho que ficou impressionada com nosso almoço no Jardim de Jade. Sua mãe é uma mulher notável. Vejo de onde vem sua força." O silêncio que se estabeleceu entre eles era confortável, como entre velhos amigos que não precisam preencher cada momento com palavras. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa que se refletiam na água. "Sabe o que mais me fascinou naquela noite em que nos conhecemos?" perguntou Li Wei subitamente. "Não foi apenas sua coragem em me convidar para dançar, mas a forma como você me viu, não o bilionário, não o nome nas manchetes, apenas uma pessoa solitária, precisando de conexão." Mei Lin o estudou com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além das camadas de proteção que ele havia construído ao longo dos anos. Todos somos assim, no fundo, buscando ser realmente vistos por alguém. Passei tanto tempo sendo o que meu pai esperava, o que o conselho exigia, o que o mundo dos negócios demandava, continuou Li Wei, que quase esqueci quem eu realmente era, ou quem poderia ser. "E quem é você, Li Wei?" A pergunta era suave, mas profunda. Ele considerou cuidadosamente. "Ainda estou descobrindo, mas sei que não quero mais viver dividido. O empresário de dia, o amante secreto de arte e literatura nas sombras. Quero integrar todas as partes de mim em uma vida autêntica. E a fundação é parte disso." A fundação foi o primeiro passo. Li Wei virou-se para encará-la completamente. "Mas você, Mei Lin, você foi o catalisador. Você me mostrou o que significa ter coragem para ser autêntico, mesmo quando o mundo espera outra coisa." De um pequeno pavilhão próximo, os sons suaves de um erhu começaram a fluir. As notas melancólicas e belas do instrumento tradicional preenchendo o ar do entardecer. Li Wei levantou-se, estendendo a mão para ela. "Reconhece a melodia?" Mei Lin sorriu, emoção brilhando em seus olhos. "Lua de outono sobre o lago calmo. A mesma da noite em que nos conhecemos. Dançaria comigo novamente?" perguntou ele, uma vulnerabilidade rara em sua voz. Desta vez sem plateia, sem expectativas alheias. Apenas nós dois. Mei Lin colocou sua mão na dele, o simples contato enviando uma onda de calor através de ambos. Desta vez, dançamos apenas para nós. Enquanto se moviam em perfeita sincronia pelos caminhos de pedra do jardim antigo, sob um céu que transitava do crepúsculo para a noite estrelada, não eram mais o magnata e a empregada. O diretor da fundação e sua funcionária eram simplesmente duas pessoas que haviam encontrado, contra todas as probabilidades, um caminho para se verem verdadeiramente. "Tenho uma confissão a fazer", murmurou Li Wei enquanto dançavam. "Lembra-se daquela primeira noite, quando hesitei ao perceber os olhares dos outros?" Mei Lin assentiu, a lembrança ainda vívida. Naquele breve momento, estava dividido entre o homem que meu pai criou e o homem que eu realmente queria ser. Ele segurou sua mão um pouco mais, firme. Prometi a mim mesmo que, se tivesse uma segunda chance, não hesitaria. A vida é curta demais para negar o que realmente importa. As palavras ecoavam o conselho que a mãe de Mei Lin lhe dera no hospital.
Não tenha medo de dançar sem música. E o que realmente importa para você, Li Wei? Perguntou ela, seu coração acelerando com a proximidade entre eles. Ele parou de dançar, suas mãos gentilmente emoldurando o rosto dela. Isto, nós, a possibilidade de descobrirmos juntos o que podemos ser sem as barreiras que o mundo tenta impor. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se todas as conversas não ditas, todos os momentos de conexão que haviam compartilhado ao longo dos meses, culminassem naquele simples gesto de intimidade. O beijo foi suave, quase reverente, uma promessa sussurrada entre duas almas que haviam encontrado seu caminho uma para a outra através de um labirinto de expectativas sociais e convenções. Ao se afastarem, Li Wei apoiou sua testa contra a dela. Não sei exatamente onde este caminho nos levará, admitiu ele. Sei apenas que quero descobrir se você estiver disposta. Mei Lin sorriu, aquele mesmo sorriso honesto que o havia cativado desde o primeiro momento. Acho que nossa história apenas começou, Li Wei. E como boa estudiosa de literatura, sempre fui fascinada por primeiros capítulos promissores. O músico do erhu, discretamente posicionado no pavilhão distante, iniciou uma nova melodia, mais esperançosa, menos melancólica que a anterior. À medida que as estrelas apareciam uma a uma no céu noturno de Xangai, Li Wei e Mei Lin continuaram sua dança, não mais prisioneiros de mundos separados, mas arquitetos de um novo espaço que criavam juntos. Não era um conto de fadas onde todas as diferenças magicamente desapareciam. Haveria desafios, ajustes, momentos de dúvida. O mundo lá fora, com seus preconceitos, expectativas e julgamentos, continuaria existindo. Mas naquela noite, naquele jardim ancestral que havia testemunhado séculos de histórias humanas, duas pessoas diferentes encontraram a coragem de escolher autenticidade sobre convenção, conexão genuína sobre aparências e a promessa de um amor verdadeiro sobre as certezas confortáveis do familiar. E enquanto a lua surgia sobre o lago, refletindo-se nas águas tranquilas como na antiga canção que os havia unido, ambos compreenderam que algumas belezas não precisam ser alcançadas para serem apreciadas. Basta dançar com elas, um momento de cada vez, com corações abertos e almas sinceras. Algumas noites mudam tudo, murmurou Li Wei contra seu cabelo. E alguns encontros mudam vidas inteiras, respondeu Mei Lin, sua voz suave, mas segura. E assim, entre os jardins antigos e arranha-céus modernos, entre tradição e inovação, entre mundos aparentemente irreconciliáveis, um novo caminho começava a se desenhar, não apesar das diferenças, mas graças a elas, numa dança de complementos que prometia ser tão desafiadora quanto bela.